É uma honra, uma alegria muito grande participar desse congresso, né? Eu estou aqui muito feliz, contribuindo com um pouco da minha história, da minha vida. Eu sou Janaína Brito, sou mãe, sou esposa, filha de Deus, casada há quase 7 anos. Nós temos 3 filhos até o momento, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura na formação das virtudes do lar, né? E como aconteceu essa chegada até aqui, como foi um pouco desse trajeto, desse caminho. Eu venho de uma formação católica, mas com uma base bastante feminista e tive muito conflito nesse processo todo, desde o casamento, desde o início da minha vida familiar. E vou compartilhar com vocês como a literatura nos ajudou, nos tem ajudado e tem construído muitas coisas aqui em casa. Então, começou quando eu era criança, que a minha família, minha mãe tinha muitos livros em casa. E eram assim, para a média nacional, acho que eram livros até demais. Mas a gente não tinha aquele direcionamento de leitura. Então, eu tinha acesso a bons livros, mas não tinha muito estímulo para tocar naqueles livros, para acessar aquele material, aquele conteúdo. Eu lembro, assim, com muito carinho, do início do ano escolar, que a gente ia para as livrarias fazer as compras e a minha mãe deixava a gente sentado ali com aqueles catálogos imensos, e a gente podia escolher os livros que a gente queria ler. Então, ao longo da minha vida, eu sempre tive presente essa literatura. Mas a minha formação foi assim um tanto quanto complicada, né? Eu fui bem alfabetizada, eu achava que eu lia razoavelmente bem, mas quando eu comecei a estudar na escola e tudo, essa leitura compulsória, eu fui observar isso esses dias, até nas conversas de Facebook. Facebook tem me ajudado bastante em algumas coisas. Sabendo usar, dá para tirar muita coisa boa. E a leitura compulsória, ela foi me deixando meio desmotivada a ler, porque eu tinha que ler aquilo, tinha que dar respostas, às vezes até infantis, ou enfim, que eu achasse que não eram interessantes. E os livros eram muito ruins, né? Os livros que a gente era oferecido para ler na escola. Então eu tinha que fazer aquelas provas, né? E só importava as notas, enfim. E no meio disso tudo, eu fui formada para ser uma feminista. Não uma feminista declarada abertamente, não é esse feminismo que a gente conhece hoje. Era um feminismo mais interiorizado, mais íntimo, mais no sentido assim de você não se submeter, de eu ser criada uma mulher para ser dona do meu nariz, para caminhar sozinha, para não depender de ninguém, para não baixar a cabeça pro meu marido. Então, assim, eu me lembro de uma situação numa escola, ensino médio já, e o professor, ele subia na cadeira e ele falava para nós, olhando para as moças da turma: eu não tô aqui dando aula para vocês virarem mulher de marido e mãe de filho. Desse jeito, mãe de filho. E aquilo ficava, né, construindo, trabalhando o nosso inconsciente. Então eu não sabia que eu era uma feminista, mas era isso que eu era, que eu estava me formando, né? E aí, eu era muito arrogante, era muito prepotente, né? Achava que eu sabia tudo demais. E uma coisa comum que acontecia, assim, nessas dinâmicas de grupo que eu participo desde jovem, né, na igreja, enfim, quando toca para alguém falar sobre mim, uma característica, já participou daquelas dinâmicas de grupo, que a pessoa fala assim, ah, você é isso, você é isso, você é aquilo, as pessoas me achavam inteligente. Então eu me achava uma pessoa super inteligente, enfim, etc. E aí, eu cheguei à faculdade, né? Fui fazer letras na Universidade Federal de Goiás. Era o ano de 2000 e pouco, deixa pra lá a data, enfim. E
E aí eu fiquei bastante desanimada com aquele ambiente. Eu me sentia hostilizada, porque apesar dessa formação feminista, eu também tinha uma formação católica, era de grupos de jovens, participava ativamente na igreja, então vivia esse conflito interno, né? No fundo eu queria ser família, no fundo eu queria ser uma mulher segundo o coração de Deus, né? Fazer as coisas que Deus queria que eu fizesse, mas ao mesmo tempo eu precisava lutar, eu precisava ser independente, eu precisava dar conta da minha vida, eu precisava trabalhar muito, estudar muito para dar conta de pagar alguém para cuidar da minha casa, se eu fosse casar, enfim, coisas desse gênero, né? E na faculdade, o desgosto pela literatura atingiu o ápice. Eu que lia poesia, que tinha livros memorizados quando criança, eu desenvolvi uma certa aversão, né? E, inclusive, a aversão chegou a tal ponto que, mesmo as coisas boas que tinham na faculdade, eu não conseguia aproveitar muito bem. Todos os meus colegas de faculdade podem testemunhar que eu fui uma péssima universitária. Assim, foi terrível mesmo, faltava muito e era assim, a gente passava muito tempo perdendo tempo. A verdade é essa. Então eu chegava lá e achava aquilo assim, nossa, mas é isso que é ser letrado? Né? Então, assim, tinha professoras discutindo o tempo inteiro conceito de família. Ah, mas existem novos modelos de família. A gente não é só pai, mãe, filhos. E isso naquela época, né? Quase 10 anos atrás. Imagina como tá hoje, não sei. E então foi assim, tive acesso à língua espanhola na faculdade, aprendi, li alguma coisa boa, não aproveitei nada das aulas de latim, achava aquilo arcaico, achava aquilo brega, pensava, nossa, isso é coisa de gente boba, gente piegas, sei lá, eu achava aquilo assim incrivelmente desnecessário. E a literatura, especialmente a poesia, eu desenvolvi um ranço da literatura, de poesia, assim, de ler poesia. Pensava, nossa, a pessoa tem que ser muito cheia do querer. Vamos, aqui em Goiás a gente diz assim, cheia de querer, né? Se acha demais, tá muito elevado, um nível assim, não, a gente tem que falar do preconceito linguístico. A língua, a gente tem que se comunicar da forma que as pessoas entendem, e isso é que é o certo. Então a gente passa a faculdade, ao invés de aprofundar, de dominar mesmo a língua, de conhecer mesmo tudo que existe de bom na língua portuguesa, a gente vai desconstruindo conceitos. Então, assim, foi uma. Enfim, formei, consegui formar, veio meu casamento, e quando chegou o João Pedro, que foi o nosso primeiro filho, começaram as fases de questionamento, né? Agora eu tenho uma vida que depende de mim integralmente, e como que eu vou formar essa criança? E nesse meio termo, né, grávida, eu já ficava mais em casa, eu comecei a acompanhar mais de perto o trabalho do Padre Paulo Ricardo, né? E assim, graças a ele e também ao meu diretor espiritual de sempre, o Padre Anacleto, eu não consegui me perder totalmente na faculdade. Foi assim, eu era uma aluna meio desligada, mas isso também me poupou de muita coisa. De ser seduzida pelo universo, de estudar sobre feminismo, porque tinha grupos já de estudos, né, naquela época, de ideologias de esquerda e tudo mais. Então eu conheci o Padre Paulo Ricardo, né, e fui me redescobrindo como mulher. E aí, acompanhando os cursos dele, conheci também nesse tempo a Camila Abadi, o Gustavo Abadi, e fui percebendo que tinha algo de errado em mim. Mas por que eu sou tão infeliz dentro da minha casa? Por que eu não consigo ser a senhora do meu lar? E como que isso acontece? Como ser essa mulher? Eu não tinha esse exemplo. Então eu não sabia o que era o papel de uma mulher dentro da casa, eu não sabia respeitar o meu marido como ele merecia. Então, assim, era conflito atrás de conflito, era luta atrás de luta, e aí foi começando esse processo de cura. E aí eu conheci o professor Olavo de Carvalho, e conheci a turma do blog Como Educar Seus Filhos, e aí fiquei, assim, você entra em choque, né? Era época de eleição, e a gente lutou, né? E queria mesmo fazer algo diferente, algo novo, tirar o Brasil dessa situação toda complicada, enfim. E aí eu fiquei nesse meio, descobri o feminismo, aí eu consegui dar nome àquilo que eu era, né? Dizer assim, nunca tinha me imaginado feminista, mas eu me descobri feminista. E muito doutrinada, vamos dizer assim. E aí foi o começo da literatura na minha casa, porque o professor Carlos estimula isso demais, que a gente precisa ter momentos de leitura com as crianças, que é bom para a memória deles, que é excelente para a formação deles, né? E leitura de coisas boas,